Então, olá, alunos do curso de licenciatura em matemática do Centro Universitário Uninter. Então, agora nosso quinto exercício da disciplina de estatística e o tema agora é distribuição normal de probabilidades. Então, agora nós temos uma distribuição contínua, né? Então, aqui o x ele não pode ser uma constante, ele tem que estar sempre no intervalo de um número real, da reta real, né? Então, diz aqui uma máquina automática enche latas baseado no peso bruto. Então, aqui eu tenho o peso bruto das mesmas. Ó. E o peso bruto tem distribuição normal. Isso aqui é importante, ó, nos problemas de distribuição normal, pelo seguinte, ó. Diferentemente nas discretas, né, lendo o problema, você consegue interpretar, isso aqui é Poisson, isso aqui é binomial, ou uma outra distribuição, tem outras além dessas duas, né? Agora, as contínuas são um pouquinho mais complicado você determinar se ela não é. Ó. Então, no caso aqui da normal, tem um teste que é feito na estatística, não tem teste, tem vários testes que você pode fazer para verificar se elas são normal. Então, tem um dos testes, é o Kolmogorov, né, que é os mais robustos, né? Então, por esse motivo, ele vai indicar aqui ó, que ela tem distribuição normal, né? A não ser que a amostra coletada ela tenha mais de 30 elementos. Daí você pode a partir da condição de que ela é aproximadamente normal. Tá? Mas então, por esse motivo que vai aparecer sempre o termo, ó, é distribuído normalmente, tá? Para indicar que ela tem distribuição normal, que você pode usar normal aqui. Né? Então, o peso bruto da lata tem média de 1.000 gramas com 20 de desvio padrão, 20 gramas de desvio padrão. O peso distribuído da lata, ó, a lata tem peso de 90 gramas e 10 de desvio padrão. Tá? Ele pergunta qual que é a probabilidade que uma lata tenha peso líquido. Menos de 830 gramas, mais de 870 e entre 860 e 920. Aqui, como tem dois, ele quer o líquido, né? O líquido vai ser o quê? A diferença do bruto para o peso da lata, né? Então, aqui, a média é simples, eu tenho que adaptar isso aqui, eu vou ter que encontrar a média para esse problema, então aqui eu vou ter que diminuir ó, o peso bruto menos o peso da lata, né, que é 90 gramas, o peso médio da lata. Então, a média que eu vou utilizar aqui é de 910 gramas. O desvio padrão também eu tenho que atualizar, só que ele é um pouquinho mais complexo. Tem uma fórmula, uma relação de variância, ó, que a variância de uma variável é a variância de x1 mais x2 menos a covariância. Ó. A covariância desse problema é se existe uma dependência entre as duas variáveis. Ó. Não tem, porque uma é peso da lata, né, e outra é peso bruto. Ó. Então aqui ele vai ser zero. Então apenas vou somar as duas variâncias. Ó. Então aqui a primeira, a maior aqui da lata é 20, só que isso aqui é desvio padrão, a variância é ao quadrado, então é 400 só. Mais a variância da lata, né, que é 10 gramas, então 100. Ó. Então aqui você vai ter 500. Ó. Então, o meu desvio padrão que eu vou utilizar é a raiz quadrada de 500, ok? Que mais? Outra coisa importante, você observa aqui que tem letras gregas, né? É o mi e o sigma. Então, isso aqui se refere à população, tá? Se ele usar o x e o s, então você está utilizando para a amostra, tá? Então, agora nós vamos calcular o valor de z, né? O z é uma distribuição normal, padrão, né? Então, aqui eu tenho que z, ele é igual a o x, quanto que é o x? O x é 830, ó. Menos a média que nós calculamos, que é 910, ó, sobre o desvio padrão. Tá? Então, aqui vai dar
menos 80 sobre raiz de 500. Ó. Então, aqui você vai precisar usar a calculadora para efetuar essa divisão. Então, você tem aqui 80 dividido por 500, ó, vai dar menos 3,577. Ó, tá? Então, lembrando que esse sinal negativo, ele vai indicar que na curva normal ele está à esquerda, né? Se desse positivo, estaria à direita. Ó, tá? Então, nós vamos agora calcular, então, interpretar esse resultado aí. Tá? Então, para isso, você precisa desenhar a curva normal. Ó. Então, você tem sempre aqui a média, né? No caso aqui, 910. Ele quer menos de 830, então 830 tem que estar à esquerda, tá? Do 910, né? Porque ele é menor, né? Então, ele quer menos, ele quer essa região aqui, ó. Ele quer calcular essa área dessa região, ó. Então, eu quero calcular a probabilidade de x ser menor que 830. Então, você procura na tabela Z, ó, o 357, ó, no máximo até 2 casas, né, não chega a 3 casas, então você usa 357, 358, né, não tem problema. Então, você tem que descontar de 0,5. Por quê? Porque tua tabela normal, que nós utilizamos, sempre ele considera essa região, ó, da média até o valor x, ó, da média até o valor x. Então, quando eu vou calcular aqui 830, eu tenho que descontar de 0,5, porque esse valor aqui, 357, que você encontrar na tua tabela, é o valor da média até 830. Mas eu não quero o seu dedo da média de 830, eu quero depois de 830. Então, tem que ser 0,5 menos o que você encontrar lá. Então, esse valor aqui, nós vamos pegar já pronto aqui, que é 0,499828. Isso aqui vai dar 0,00172. Tá? Então, essa é a probabilidade. Ó. Então, eu tenho uma chance de 0,0172% de ter uma lata que tenha peso líquido inferior a 830 gramas. Né? Então, esse foi o item A. Agora nós vamos resolver o item B. Ó. Eu não vou apagar esse no meio para lembrar sempre desses valores aí. Tá? Então, tem aqui item B. Ó. Então, agora eu quero calcular a probabilidade desse x ser mais de 870 gramas. Então, no gráfico aqui da normal, ó, você tem aqui a média, 910, e você quer 870, ele está também à esquerda de 910, só que agora ele quer maior, né? Então, para cima, ele quer essa região aqui, ó. Tá? Então, aqui tem a interpretação, então é isso que tem que tomar cuidado, ó. Quando você vai encontrar na tabela, ó, você vai encontrar o valor do 570 até a média. Ó, tá? Então, você tem que acrescentar ainda mais essa metade aqui, que é 0,5, que é 50%, ok? Então, primeiro nós vamos calcular aqui o valor de Z, que é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, você tem aqui o x, quanto que é? O x é 870. Menos a média, que é 910, dividido por raiz de 500, que é o meu desvio padrão. Então, esse cálculo você tem que efetuar com uma calculadora, né? Por causa da raiz ali, não tem jeito, né? Fazer de cabeça. Então, você tem lá 870 menos 910, vai dar menos 40.
Menos 40. E vai dividir pela raiz de 500. Então, você vai encontrar aqui o valor de menos 1,78, vou arredondar para 79. Ó, tá? Então, você procura na tua tabela, na tabela da distribuição normal, o valor de 1,79. Tá? Então, e vai fazer o cálculo aqui. Então, você vai encontrar o valor lá de 0,46, 3,273, mais essa metade que eu tenho que somar aqui, ó, mais 0,5. Então, vai encontrar o total de 0,96, 32,73. 96,32% de chance de que o peso líquido dessa lata tenha mais de 870 gramas. Tá? Então, esse foi o item B, ok? Então, agora nós vamos resolver o item C do exercício, acho que é o 5, esse aqui, né? Então, agora ele quer a probabilidade que o peso líquido das latas esteja entre 860 e 920 gramas. Tá? Então, nesse caso, tem que calcular dois Z's. Eu vou chamar aqui de Z1 e Z2. Então, eu tenho x menos a média dividido pelo desvio padrão. X menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, aqui eu vou ter o x na primeira, aqui eu vou usar 860, né? 860 menos a média 910, dividido pela raiz de 500. E aqui embaixo eu tenho Z2 igual, então, o meu extremo lá é 920, né? Menos 910 dividido por raiz de 500. Aqui embaixo dá fácil de calcular, né? Vai dar 10, né? Dá positivo, né? E aqui em cima vai dar negativo, né? 860 são 40, são 50, menos 50, né? Menos 50 sobre raiz de 500. Então, calculando isso aí, utilizar a calculadora, né? Então, no primeiro você tem lá menos 50 dividido por raiz de 500. Então, aqui vai dar, ficou um pouquinho espremido aqui, vou apagar esse de baixo aqui, né? Ele vai dar o valor de 0, negativo, né? 223. Está arredondado. E aqui embaixo eu vou ter o Z2, que é 10 dividido por raiz de 500, que dá 0,44. Ou 45, para arredondar aqui já. Positivo. Então, agora vamos fazer o desenho da curva normal. Então, tem aqui a curva. Aqui eu tenho a média, que é 910. Então, o primeiro valor ali do Z1 é 860, que está à esquerda da média, né? E o segundo está acima da média, que é 920, né? Passou 10 gramas, né? Então, está acima aqui da média, ó. Eu vou pagar aqui a média, né? Aqui eu tenho 920, ó. Então, ele quer entre essa região aqui, ó. Entre essa região. Tá. Vamos só reforçar aqui a média, né? Aqui tem a média, né? Então, lembrando o seguinte, você encontrar esses valores aqui na tabela da normal padronizada, né? Então, você encontrar os dois valores, né? Então, lembrando que esse sinal negativo que você não vai utilizar para localizar na tabela, é apenas para indicar que ele está, esse valor é à esquerda da média e o positivo à direita da média, né? Então, tem que lembrar o seguinte, na tabela você vai encontrar o primeiro valor do Z1 vai ser o valor da média até 860 e o segundo da média até 920. Então, você vai apenas somar os dois valores que você encontrar na tabela. Então, a probabilidade de x estar entre 860 e 920, então você vai pegar os dois valores, eu tenho os valores aqui prontos, ó. Então, o primeiro valor aqui é 0,48, 7455, né? O
o Z1. E o Z2 tem o valor de 0,173645, né? Então, somando esses valores, deixa eu somar já, pegar o resultado da soma, que é 0,6611. 66,11% de chance do peso líquido das latas de estarem entre 860 e 920 gramas. Lembrando, né, que esses valores se encontram lá na tabela, né, são sempre porcentagem. Ó. Isso aqui é 48%, 48,74%, aqui é 17,36%, tá? Da região normal. Tá? Então, esse foi o exercício de distribuição normal de probabilidades.